Hoje o programa Câmara Debate vai falar sobre políticas públicas de proteção aos animais, bem como também sanções, leis que estabelecem punições aí para quem maltrata os animais, entre outros assuntos relacionados a esse tema. E para falar sobre isso aqui, a gente convidou pessoas de alto gabarito para falar, além de vereadores, e eu queria muito agradecer aqui a presença da Cida dos Anjos, que é do grupo Bichos Sem Grilo, uma ONG que cuida de animais, enfim, que dá todo o tratamento. E vai falar um pouco sobre a ONG aqui também e sobre essas questões. Muito obrigado pela sua presença aqui, Cida. Obrigada e, assim, reiterar, né, uma discussão extremamente importante, né, de uma série de discussões que vem acontecendo em nossa cidade ao longo dos anos. E espero estar contribuindo com resultados, né, com realmente soluções efetivas aqui. Com certeza. Bom, e no programa a gente tem normalmente 1 ou 2 vereadores e hoje a gente conta aqui com a presença de 2 vereadores que têm atuado bastante nessa causa. Primeiramente aqui agradecer o Paulo César, PC. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, aprendendo e compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Bom, muito obrigado. E a gente convidou também o promotor de justiça, Breno Lintz, que tem desde que eu me vejo como gente, já tem uma atuação bem grande em relação à proteção dos animais, questões relativas ao meio ambiente também. Então, queria muito agradecer a sua presença aqui, doutor. Estamos aqui mais uma vez e sempre em defesa dos animais. Toda a oportunidade que a imprensa nos dá é bastante significativa, porque levamos para a população e para as pessoas algum conhecimento, algo de novidade que a gente possa passar e tentar melhorar a questão da vida dos animais na nossa cidade, no nosso planeta. Bom, muito obrigado, doutor Breno Lintz. E também a vereadora Michele Bretas, também tem uma atuação muito forte nessa questão de proteção dos animais, proposição de leis, audiências públicas e tal. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Michele. Muito obrigada, mais uma vez, por esse espaço. E eu acredito que eu vim aqui para aprender, para contribuir também, porém é um assunto que eu tenho verdadeira paixão, né? Que é a defesa pela vida. Eu não defendo só o cachorro ou o gato, mas eu defendo todos os animais e eu acredito nisso. Eu acredito que hoje nós estamos aqui, como a Cida disse, para, de repente, juntos encontrarmos soluções aí de políticas públicas que realmente sejam efetivas em relação à questão da defesa dos animais. Bom, o programa é livre, tá? Vocês podem se discutir o assunto. O programa bom é aquele que eu fico quietinho aqui assistindo também, né? Eu só mediando aqui, mas vocês podem ficar à vontade para discutir o tema. Eu vou começar com a Cida em relação a ONGs, né? A instituições que visam cuidar dos animais que estão na rua. E quando a gente anda pela rua, a gente vê que é necessária a instituição, as ONGs que cuidam dos animais são extremamente necessárias. A gente vê animais na rua que não tem alimento, que não tem onde dormir e até sendo maltratados, inclusive, e até animais em casa, né? Que quem deveria amá-los estão maltratando os animais. E essas ONGs trabalham de que forma, Cida? Assim, o papel atuante da ONG, no caso do Bicho Sem Grilo, qual que é a ação mais forte da instituição? Então, a ONG Bicho Sem Grilo, assim, é uma estrutura mais, vamos dizer, mais modesta, né? A gente trabalha basicamente com resgate de animais em situação de risco, né? Então, que chegam basicamente para nós são animais que são atropelados, vítimas de maus tratos, filhotes que são jogados na rua, né? Principalmente nessa época do ano, ninhadas de filhotes que são abandonadas à própria sorte para morrer mesmo. E nós também recebemos animais que são oriundos do Centro de Controle de Zoonoses. Entram em contato com a ONG também o bombeiro, quando resgata algum animal que, enfim, caiu no quintal de uma pessoa, pede para tirar, ao invés de levar para o Centro Zoonoses, quando não é o caso de levar para o Centro Zoonoses, já encaminha diretamente para a gente. Nós atendemos também as solicitações que vêm através da Polícia Militar, né, de animais que são atropelados e que
passam por atendimento, uma vez que eles passam por atendimento, eles precisam de um lugar para ficar, né? Eles precisam de uma... Tem que ser adotado. Tem que ser adotado, cuidado, se não conseguir adoção, ficar de forma permanente, né? Então, hoje a ONG ela conta com aproximadamente 130 gatos felinos e cerca de 53, 55, porque varia um pouco, porque às vezes doa, né? Cerca de 55 cães, entre adultos e filhotes. Ali essa quantidade, mais ou menos ali. Então, a estrutura que nós temos hoje, ela não comporta mais do que isso. Mas o que acontece na prática? Não cabe lá. Ou é um animal que está atropelado, um animal que precisa de uma atenção especial. Você recorre aos lares temporários, que são as próprias casas dos voluntários. Então, hoje nós temos uma situação que é, digamos assim, alarmante. Nós temos voluntários que estão com 80 animais dentro de casa, porque a estrutura não comporta, são animais que não podem, de forma alguma, ser devolvidos para a rua, né? Uma vez que nós recebemos o animal, ou qualquer pessoa recebe o animal, ele se torna a responsabilidade dela, ela não pode devolver o animal para a rua. Ela tem que ou permanecer com ele ou colocar para adoção. Então a situação hoje é assim, apesar da estrutura ser pequena, vem sendo concentrada uma grande quantidade de solicitações, né? Seja de pessoas que, através de rede social, ou diretamente, como eu te falei, o Centro de Controle de Zoonoses, nós temos diversos animais que são encaminhados através de lá, bombeiro, polícia militar. Então, assim, a oportunidade aqui até para orientar quem está nos assistindo, que quiser adotar um cachorro, um gato, procurar a ONG, né? Procurar. Nós temos adultos, temos animais filhotes, né? Geralmente a preferência das pessoas são por filhotes. E, assim, esses animais que ficam com a gente vão sendo cuidados até conseguir a adoção, né? Então, ficam por tempo de forma alguma. Então, é uma estrutura que a gente não recebe nenhum tipo de subvenção pública, é mantida com os recursos próprios nossos, né? Nós não possuímos uma sede, né? Para você ter ideia que a estrutura ela é bem modesta, a gente não possui uma sede própria. Ração, medicamento, despesas com energia elétrica, aluguel, são todas custeadas, são rateadas entre os voluntários. E pessoas podem doar também. Podem. Sempre diretamente através da conta bancária da pessoa jurídica, né? Sempre diretamente. Ou as pessoas que quiserem conhecer também o local, eu quero ajudar, mas eu quero conhecer, eu quero adotar um animal, eu quero ver como é que funciona. É aberta a visitação mediante contato com a gente. Tá, fica onde? Só pra gente já... Fica no setor de chácaras Douradinho. Próximo ali, Morada Nova, próximo da APA, na verdade, né? Mas para informações no Facebook, por exemplo, tem a página. A gente só não divulga o endereço para evitar abandonos. Então, assim, as pessoas entram em contato com a gente, a gente marca, sente assim, a pessoa, o que ela realmente quer, né? Porque, infelizmente, assim, apesar de ser um local mais distante, muita gente já aprendeu o lugar e vão abandonar animais lá. No momento que, às vezes, a pessoa não está lá, que cuida, que vai sair para fazer alguma coisa, você chega lá, tem uma surpresa, uma caixinha com filhote, ou algum animal doente que não pode ficar lá, que são casos de doenças que são contagiosas, que não pode misturar com outros, então a pessoa simplesmente abandona lá. Então, assim, o papel seja da Bicho Sem Grilo, da AP, Uberlândia e de protetores independentes, vem de forma a resolver um pouco da questão, ou minimizar o problema. Mas, na verdade, é uma responsabilidade que o poder público precisa realmente tomar para si de forma efetiva. Porque o papel nosso é de suporte, é de ajuda, e não de assumir problemas que a gente não tem condição de fazer. Hoje nós não temos um hospital público, né? Nós temos que recorrer a serviços veterinários que são caros, né? Que são cirurgias e tudo mais. E a questão é essa, né? Precisa ter essa parceria, como se diz, esse trabalho conjunto, mas também isso precisa começar a mudar. O poder público tem que começar a fazer políticas públicas para a proteção e até não disseminar, né? Com certeza. Questões de castração, enfim. E indispensável a castração, isso é o básico de tudo, começar por aí. Pode falar, pegando fica à vontade. Na fala da Cida, um aspecto que eu acho importante,
o trabalho que a Cida, o pessoal da ONG dela faz, nós temos assim, um número grande de protetores na cidade de Uberlândia. São pessoas em vários bairros, inclusive minha tia ela faz parte desse perfil também. São pessoas que sacrificam a própria vida pessoal e passam a ter um grande número de animais em casa. E muitas das vezes é um verdadeiro sacrifício. A pessoa deixa de alimentar, de ter um lazer para investir nos animais. Isso aí, como a Cida, nós temos a Adriana, temos a Ellen, André Reis, né? Tem uma gama. Elizabeth, que faz um trabalho. Isoladamente, são pessoas, né, que fazem um lindo trabalho. Você vê o trabalho na rede social delas, assim, realmente é trabalho que. Entendeu? Agora, além do poder público, que tem a questão da criação das leis, a castração, aumento do número de castrações, interessante também ter o envolvimento da população, a conscientização. Recentemente eu fui na cidade de Uberaba, até está aqui o Luciano, que é aluno do curso de veterinário, nós fomos em Uberaba na audiência pública, com o deputado Noraldino, um elemento interessante que eu assim, aprendi lá. Uma das coisas mais preocupantes não é o animal simplesmente que mora na rua. Os animais que geralmente são atropelados, fazem cruzamentos, são os animais que têm dono, chamados animais semi-domiciliados, mas que têm acesso livre à rua. Né? Então a pessoa tem um cão, o cão dela vai cruzar, o cão dela vai dar a voltinha na rua. Só que depois que atropela, como a Cida falou, não tem hospital, né, veterinário gratuito, ou seja, os exames, cirurgia, tudo é pago, até mesmo na UFO. Né? Então aí a pessoa deixa no abandono. E o abandono de animais em Uberlândia também é muito grande. Sábado agora me ligou uma moradora do bairro Pequis, ela presenciou, até saiu na rede social, não sei se vocês viram, uma pessoa num veículo na porta de um motel na rodovia perto de Ciacenate, ela abandonou uma caixa com a gata adulta e vários filhotes. A gata assustou com o barulho dos veículos na rodovia, ela foi para a rodovia, o carro, um caminhão atropelou, matou, e os filhotes vieram atrás, e mataram vários, ficou um. E aquele filhotinho, você vê o olhar dele, tipo assim, a expressão de espanto, ele simplesmente quer viver. Né? Perdeu a mãe e os irmãos. Então, assim, tem que ter, além das ações do poder público, além da legislação, o vereador Michel Bretos faz um trabalho bom nessa área também lá na Câmara, tem vários vereadores sensibilizados com essa causa, mas é necessário a mudança de conduta da própria população, que poder público nenhum dá conta de resolver isso. Então a pessoa tem um cão, castração, tem veterinário que faz um valor acessível, então aquele animal vai durar 15 anos, e outro, infelizmente para muitas famílias o animal não tem velhice. O animal, quando ele adoece, ele é simplesmente descartado. Nós presenciamos um fato agora, um trabalho de campo, uma visita, uma entidade lá no bairro Chacras Tubalina. Um cavalo que foi utilizado para trabalhar com crianças portadoras de paralisia cerebral. Quando o cavalo chegou na velhice, não tinha para onde levar o animal. Então foram vários carroceiros lá querendo pegar aquele cavalo para puxar entulho, ou seja, um cavalo que serviu por mais de 10 anos na recuperação, na reabilitação de criança, no final da velhice ninguém se preocupa com isso, né? Então, assim, é necessário também, além da legislação, além do poder por fazer uma política de castração eficiente, que infelizmente nós não temos hoje, aliás, nunca teve, né, Breno? Breno que atua muito bem nessa área, mas tem que ter uma mudança de conscientização da população, porque simplesmente numa sociedade onde as pessoas não valorizam idoso, não valorizam deficiente, não valorizam a pessoa da cor negra, muito mais um animal. Né? Eu acho que essa fala do PC é importante no sentido de que nós temos vários braços, né? Eu costumo falar isso até com o Breno. A produção animal é um leque aberto. Ela não funciona assim, castração em massa, nós resolvemos o problema. Lei de maus tratos, que nós já temos aprovada aqui em Uberlândia e está funcionando. Secretaria de Meio Ambiente, que é a lei administrativa, né, pune administrativamente quem comete maus tratos hoje na cidade de Uberlândia. Então, está fiscalizando, toda denúncia que chega até lá, eles fiscalizam, vão atrás, trazem o retorno. Então, assim, é uma lei que está vigente. É todo um braço, não é só a comercialização, regulamentar essa comercialização é extremamente importante, porque a gente... amanhã teremos aí várias políticas públicas, né, Cidas, a respeito dos animais. Aí a gente faz castração em massa, a gente tem um hospital veterinário, ou a cooperativa, que nós estamos lá lutando, vamos visitar semana que vem 3 imóveis, até o Breno pediu isso e o prefeito abriu as portas, né, Breno, para que nós visitássemos 3 imóveis para fazer essa cooperativa,
quer dizer, temos um leque aberto para resolver a questão dos animais. Mas não é apenas uma ação. E se a gente não regulamentar, por exemplo, a venda, comercialização de animais, a gente nunca vai acabar com esse ciclo, né? Esse ciclo é um ciclo vicioso. Você disse bem, é um ciclo vicioso. Por quê? Eu compro um bichinho, aí ele tá lindo, é um bichinho que tá novinho, é um bebezinho, ele tá saudável, ele tá bonito. Aí se é uma cadela, amanhã fica prenha, eu já coloco na rua. Se fica doente, aí as pessoas fazem a conta. Peraí, para eu cuidar desse animal eu gasto R$1.000. Para eu ter um filhotinho eu gasto 500. Eu vou comprar um filhotinho, esse aqui eu vou abandonar lá na APA ou na Bicho Sem Grilo. É exatamente isso que acontece. Então é importante também nós estarmos aqui para conscientizar as pessoas de que as políticas públicas, nós estamos lutando, elas estão acontecendo e elas vão acontecer. Isso é irreversível, viu? É irreversível. Na minha cabeça é irreversível. Está caminhando para que aconteça. Está caminhando cada vez mais. Por exemplo, quando eu fui eleita em 2013, tomei posse na Câmara, era um absurdo eu subir na tribuna e falar de defesa animal. Quando eu desci, as pessoas falavam assim, vereadora, você é louca. As pessoas vão falar que você defende bicho, não defende gente. Aí eu falava, gente, mas animal solto na rua é uma questão de saúde pública. Hoje não. Hoje, olha quantos colegas nós temos que dão as mãos para que o problema seja resolvido. Então, eu acredito nisso, eu acredito que é irreversível. Nós vamos conseguir fazer políticas públicas e políticas públicas de qualidade. Uberlândia terá em breve o seu castramóvel. Nós temos aí o Breno, junto com todos os protetores e o que é importante, a prefeitura deixou aberto, um canal aberto para se montar uma cooperativa de atendimento veterinário para os animais, para os protetores, levarem os animais até lá, quer dizer, uma coisa fantástica. Eu penso que é irreversível nós chegarmos não no ideal, mas caminhar para ele. Caminhar para ele. Porém, e que Uberlândia seja referência também, né, para outras cidades, né? Com certeza. Porém, a gente pede também a ajuda das pessoas, porque se a gente não tiver essa conscientização, a gente vai ficar enxugando gelo o resto da vida. E uma coisa interessante, pode falar, se me permite, depois eu passo para o Breno. Essa fala da Michelle com relação às políticas públicas. É visível essa evolução, porque assim, desde que foi criada aqui Uberlândia, o Centro de Controle de Zoonose, foi em 1987, a gente tinha uma política de saúde pública que era baseada em alguns informes, em alguns estudos da OMS a respeito de saúde, né? Que com o passar do tempo foi se vendo que é uma política, além de ineficaz, cara e criminosa, né? Então, assim, houve uma evolução no sentido de que começou a ter essa conscientização, seja de que forma for. Pode falar assim, do que acontecia antes matava, né? Por goela abaixo, mas foi. Então, era muito fácil, a pessoa via um animal lá na rua, esse cachorro está me incomodando, ele late, né? Talvez ele pudesse de uma outra forma se expressar, mas a pessoa queria que o cachorro não latisse. Ou ele está doente, ou tem uma cadela no cio, ou tem uma ninhada de gato aqui que eu não quero, liga no centro de zoonose, liga, passa lá na porta, pega gratuitamente, coloca lá, espera um prazo X lá, ou nem espera, e faz eutanásia. Então as pessoas se acostumaram com isso. Então tem algo que me incomoda, um animal que me incomoda, eu vou ligar para a prefeitura resolver. E resolvia, porque ia lá, pegava e acabava o problema sumia. Então, assim, agora as pessoas batem na porta dos órgãos públicos, né, que realmente não é função do Centro de Controle de Zoonoses isso. Exatamente. De pegar um animal que está incomodando a pessoa, que ela não deseja mais e colocar lá para ser sacrificado, que não oferece risco à saúde pública e nem à segurança das pessoas. E agora elas passaram a procurar a referência de particulares. E isso tem que mudar, que é através da educação. As pessoas têm que começar a falar assim, olha, né? Você achou, você cuida, né? Você tem dó, você cuida, você não quer? Bom, aí tem que procurar uma solução, porque na rua não pode ficar, não pode morrer a míngua. Deixa o Breno. O Breno até agora está lá só esperando a hora dele. A Cida falou a preocupação, porque o animal morto, o poder público recolhe. Só que o animal vivo, o animal machucado, não recolhe. Então você vê pessoas acionando a gente direto, o animal foi atropelado.
e você fica sem recurso, né? Pela falta de equipamentos. Só essa adendo. Ah, tá. Bom, Breno, vamos esclarecer para a população o seguinte: abandonar animal, igual situações aqui que foram ditas de deixar cachorro na porta da associação, gato que foi abandonado, enfim, isso é crime? Isso é crime, está previsto na Lei 9.605, no artigo 32, praticar qualquer ato de maus tratos ao animal. O que é maus tratos, para a pessoa entender? Qualquer coisa que incomode um animal é considerado maus tratos. Se você fizer uma excessiva cócega em alguém, isso é considerado até tortura. Então, no animal, o abandono é deixar de alimentá-lo, deixar de colocar água, colocá-lo em recinto de proporções reduzidas, promover rinha com rinha aves, galo com galo e tudo, promover briga entre cães, tudo isso é maus tratos, tudo isso dá cadeia, tudo isso dá processo. Sem dúvida nenhuma, a pena é muito branda, mas tramita hoje no Senado Federal uma alteração dessa Lei 9.605, mas nós temos um problema muito grave no país, que é um problema de raiz. A gente não respeita nem o próprio ser humano, quanto mais respeitar um animal. Tanto é verdade que o judiciário não julga mais problemas de briga entre pessoas, de maus tratos entre pessoas, de abandono de pessoas, de crianças. Se você for no judiciário hoje, isso tudo está encostado e não se julga. O judiciário não dá conta, o judiciário não se importa e o judiciário não conscientiza os outros dois poderes, legislativo e executivo, no sentido de que ele tem que ser maior e ele precisa de um maior espaço. Os juízes não dão conta de julgar, os juízes não dão conta de tocar os processos que estão nas mãos deles, os delegados não dão conta de tocar todo boletim de ocorrência que chega nas mãos dele, então a gente não vê punição. E não vendo punição, porque é o único mecanismo criado até hoje que se imagina que algum efeito pedagógico trará para assustar o indivíduo, não existindo isso, vai existir a impunidade, né? E ela continua com a mesma velocidade que a gente tem assistido de repetição de atos pelas mesmas pessoas, principalmente aqui em Uberlândia, de rinha de galo e de rinha de pássaro, e isso está sendo montado um esquema. E o impressionante é que esse esquema que está sendo montado para combater esse problema, ele pode ser divulgado, porque as pessoas que incorreram nessas disposições legais de crime pela prática de rinha, está sendo levantado, porque nós temos o banco de dados dentro do judiciário e dentro da delegacia, e essas pessoas amanhã serão presas, porque nós estamos vendo que é uma organização criminosa. E se não há lei para punir em virtude da prática de maus tratos, nós temos uma lei hoje muito severa no Brasil, que é de organização criminosa. E eu estou atrás disso, fazendo levantamento, e muito em breve vocês verão aí na imprensa a gente prendendo essas pessoas que praticam maus tratos a animais. Agora, maus tratos a animais, muita gente pensa que é só cachorro e gato. Mas não, acho que até colocar um cavalo para puxar uma carroça já é um maltrato. Não é? Na verdade é porque nós não temos esse costume, mas a polícia e os fiscais da prefeitura deveriam prender qualquer pessoa que tivesse com um chicote na mão. Porque quem está com um chicote na mão é um criminoso. E aquilo lá não traz dignidade para ninguém, não. Falar que um carroceiro vai ser digno usando ele, aquele veículo de tração animal, debaixo de um sol quente, fedendo e maltratando animal, isso não é dignidade para ser humano nenhum. Então vamos parar com isso. Nós temos que também buscar políticas públicas para acabar com isso dentro de algum tempo
aqui dentro de Uberlândia. Proibir casas de materiais de construção de manter contratar esse tipo de veículo para transportar material de construção. Isso é um absurdo. Isso aqui é um país atrasado como o Brasil para ter isso. Vai ver se tem nos Estados Unidos, vê se tem na Suíça, vê se tem na Inglaterra, vê se tem na França. Só num país atrasado como o nosso. Uma vergonha nacional isso. Puxar a carroça, principalmente porque 98% das pessoas que eu já me deparei e conheci na vida fazem isso praticando maus tratos, colocando um peso maior que o cavalo dá conta de transportar, chicoteando o cavalo. Tem poucas pessoas conscientes que trocam o animal durante o dia para que ele não se eternize nesse trabalho das 7 da manhã às 7 da noite. Só que isso é um número muito pequeno de pessoas. Nós temos que acabar com isso na cidade. E sem dúvida nenhuma, é como a Michele colocou, temos que acreditar que isso está mudando em Uberlândia. E vai mudar sim. Vai acabar com isso, vai acabar com rinha, vai acabar com gente na cadeia. E agora, com essa abertura do prefeito Odelmo, em que ele sentou com a gente e está mobilizado para também trazer o que todo mundo se espera, que é uma clínica de atendimento gratuito para aquelas pessoas que são necessitadas e não podem pagar pelo animal, nós estamos conscientes que em muito pouco tempo em Uberlândia a cidade vai dar uma guinada e vai ser referência no Brasil inteiro. É um processo. E a gente precisa conscientizar as pessoas também, pegando um gancho nisso que o Breno está falando, às vezes as pessoas, eu pego até no meu Facebook, às vezes as pessoas falando assim, vereadora, mas vocês vão montar uma clínica ou vocês vão montar um castramóvel para castrar animais? Ou vocês vão dar remédio para os animais, sendo que está faltando remédio para os seres humanos? Gente, mas está tudo ligado. É importante que as pessoas saibam disso, porque os animais que estão nas ruas procriando, eles estão justamente passando virose para as nossas crianças, as UAIs estão abarrotadas de N doenças que são transmitidas pelos animais que estão nas ruas. E às vezes a gente não sabe, mas você passeou com seu cachorrinho lá na Tubal Vilela, já pegou uma doença. Eu estou errada? Aqui, ó, SIDA, PC... Breno, não é verdade? Passeou, você colocou seu cachorrinho na coleira e foi passear, já pegou uma doença. Ah, mas meu cachorro não tem doença, meu cachorro está dentro da minha casa. Passeia com ele lá na Clarimundo Carneiro, então. Muitos fazem isso. E aí já pegou uma doença, já vai transmitir uma virose para sua criança. Agora, se a gente conseguir, se nós conseguirmos, não, nós vamos conseguir equalizar essa situação com esses vários braços que nós estamos citando, castração em massa, regulamentação da comercialização de animais, a conscientização das pessoas, que foi falada aqui também, a questão que eu acho que também, Breno, precisa ter coragem, e aí eu conto com o Ministério Público Estadual, na sua pessoa, para a gente resolver, apresentar uma solução em relação aos carroceiros. A gente precisa, é uma questão de coragem. Várias cidades já resolveram esse problema. Brasília já resolveu. Está atrasado. Brasília acabou com as carroças, colocando para aquelas pessoas que viviam e dependiam do recolhimento de material que é reciclável ou entulho, alguma coisa, eles montaram um formato, alguns com bicicletinha, com a carrocinha aqui atrás, e outros até com uma moto, com a carrocinha atrás. Então existe mecanismo, existe alternativa para se acabar com isso. E o povo em Uberlândia, não é só em Uberlândia não, no Brasil inteiro, eu não tenho medo de falar isso, porque isso é uma pura realidade. O povo no Brasil é muito ignorante. Em país subdesenvolvido, a maioria desses países do hemisfério sul são terríveis, porque não adianta explicar para o ser humano que isso
é uma questão de saúde pública e que fará bem para o ser humano, que ele não quer entender isso. Se eu retirar todos os animais da rua, se eu esterilizar os animais e tiver controle, não haverá agressão feita por animal ao ser humano, muitas das viroses não serão transmitidas para o ser humano, economizará dentro das UAIs medicamento que era destinado a esse tipo de pessoa atacada e vai ser destinado àquela que está doente. Vai diminuir o custo da prefeitura na busca de soluções, saindo o carro das zoonoses para tentar resolver problemas de animais que foram criados ali no momento na rua. Vai diminuir horas extras que se pagam para a solução desses problemas dentro do poder público e vai sobrar mais dinheiro para aplicar em educação e em saúde para o ser humano. Só que, infelizmente, o ser humano que está aqui no Brasil não consegue compreender isso. É, infelizmente, ignorante. PC, por favor. Outra preocupação que eu tenho é que os animais eles se dividem em animais domésticos, domesticados, os exóticos e animais silvestres. Apenas para citar um fato, Uberlândia tem 3 jacarés lá no zoológico do parque. Um deles ficou cego. Ficou cego por quê? Porque a população ela não admite que o animal fique parado durante a visita dela e começa a jogar pedra. Então o jacaré ficou cego. Ou seja, não tem essa conscientização. A começar, a própria existência de zoológico já é questionado por muitos. Sim. Você tira o animal do ambiente dele e quer colocar a exposição humana. Esse dia eu vi uma reportagem em Pasto de Minas, um tamanduá com fome andando no centro da cidade. Uberlândia, vários animais silvestres estão vindo para a zona urbana para comer lixo. Né? Então a questão ela é muito preocupante, ou seja, ela envolve meio ambiente, ela envolve proprietário de fazenda. A questão ambiental também, assim, uma preocupação que eu tenho, uma questão grave. Por exemplo, por que não ter na zona urbana, por exemplo, vegetações, plantas que possam alimentar nossas aves da região? Muitas das vezes, por exemplo, mostrou essa semana no jornalismo uma árvore da espécie benjamina, elásticos, lá na Avenida Monsenhor Eduardo, uma árvore que as pessoas foram colocar fogo. É um crime ambiental também, uma árvore que tem mais de 100, só que esqueceu de falar na reportagem que aquela árvore, ela veio lá da Ásia e que a raiz dela alcança aproximadamente 100 metros e arrebenta toda a tubulação de água e esgoto. Então, assim, são questionamentos que têm que ser feitos na área ambiental, o próprio poder público, a própria sociedade, que embora aquela espécie de árvore é uma espécie bonita, tem várias espécies dela em Uberlândia, inclusive tem tem o Ficus benjaminas e o Ficus elásticos. O ficus é um horror. Um horror. Trabalhei na Secretaria de Obras, ela chega a arrebentar toda a tubulação. Há um caso de um apartamento no 2º andar, onde o vaso sanitário entupiu a raiz da árvore. Olha. Então, ou seja, uma preocupação. Como que planta uma árvore dessa, mas não tem uma planta que alimenta as aves da região, né? E esse caso do jacaré, só para exemplificar, também é um caso de violência. O jacaré ficou cego. No zoológico o pessoal tem mania de dar comida inapropriada também, né? Tem o tratamento adequado lá e tudo, e vai gente joga pipoca e tal. Um tempo eles estavam até, eu não sei agora, mas teve um tempo que as pessoas estavam indo lá abandonar gatos, não é isso? Ainda continua. No zoológico? No zoológico. E aí o que aconteceu? Esses gatos, está acontecendo agora, esses gatos estão transmitindo doenças para os animais que estão lá. Inclusive o Léo, quando ele morreu, ele estava com uma doença que é transmitida por gato. E as pessoas falavam assim, nossa, coitado, o Léo morreu à míngua, porque estava magro. Não, ele morreu doente. Porque aquela doença, realmente, ela descaracteriza totalmente o animal e é uma doença transmitida por um felino. E quem foi lá, quem está indo lá abandonar esses gatos? Quem são as pessoas que estão indo lá e fazendo todo esse desserviço, né, à população e ao poder público? Esclarecer que o Léo é o leão que tinha no Parque do Sabiá. Exatamente, o leão, né? exatamente. E uma coisa interessante até que o Breno falou a respeito dessa falta de conhecimento das pessoas, né? É um dinheiro público que está sendo jogado no ralo. Isso é há muito tempo. Então, muitas das políticas públicas que precisam ser implementadas, elas realmente vão desagradar. Não dá para todo mundo assim, nossa, que maravilha. Não, mas aqui está precisando de mais dinheiro, aqui também. Mas é uma questão que precisa ser solucionada. E muito das coisas que acontecem, que envolve a questão de animais aqui em Uberlândia, se a gente for
realmente analisar de maneira, vamos dizer, bem fria mesmo, você tem atos de impropriedade administrativa, você tem coisas que jamais poderiam estar acontecendo. Então, e acontecem transgredindo normas, atingindo Sim, animais. Justamente. Então. A questão do parque, que a Michele citou aí, a gente sabe a extensão que é o Parque Sabiá. Assim, eu não sei como está hoje. Eu te falo há alguns anos atrás, quando nós tiramos alguns gatos de lá. Tinham 2 vigilantes por uma extensão daquela. Não sei como está hoje. Então, não se tem nenhuma medida por parte da FUTEL ou de quem quer que seja, para realmente fiscalizar, para colocar faixas, alguma coisa para conscientizar as pessoas que vão lá, porque muitas pessoas já entraram em contato comigo, por conta da ONG, dizendo assim, eu queria ver o que você pode fazer para receber esse gato, esse cachorro aí, porque uma amiga minha até sugeriu de soltar lá no Parque de Sabiá, porque eu falei assim, gente, aí eu falei, você vai soltar, ele vai morrer de fome, ele vai morrer de doença, ele vai morrer de frio, ele pode ser atacado por um cão, ele pode ser atacado por uma pessoa, ele vai causar um prejuízo para todo o sistema do parque, que não é para circular animal doméstico. Então, assim, é um trabalho assim, árduo, muito difícil, que tem que ter muita coragem, muita disposição para enfrentar as questões mesmo. Na verdade, o zoológico ali, vamos imaginar o Parque Sabiá, leva seu animal lá porque sabe que lá dentro tem animal. Então tem um zoológico. O zoológico deveria ser fechado em Uberlândia, a verdade é essa. Ele não tem as Fechado expectativas. assim, não deveria existir. Existe. É o que você quer dizer. Acabar com ele. Tá. Acabar com ele. Pegar e estudar locais no Brasil onde tem as melhores estruturas para serem encaminhados os animais. É um choque, é prática de maus tratos, a própria viagem, porque você estressa o animal. E causar estresse no animal é uma forma de maus tratos. O próprio poder público erra demais, e aconteceu há pouco tempo atrás aqui em Uberlândia, que o pessoal de Belo Horizonte, do IEF, me fez o favor de vir aqui na cidade, apreender vários pássaros e colocar esses pássaros dentro de um compartimento aí, de um carro deles, e levou para Belo Horizonte. 4 dias depois começaram a morrer animais. E o engraçado é que o veterinário que deveria ter feito um laudo sobre a morte do animal, disse o seguinte, que é comum essas mortes porque os proprietários desses animais estressam eles. Aí Mas esqueceram da viagem que foi feita por conta dos veterinários do IEF que recomendaram e fizeram. E então, olha para você ver, um lugar que teria que estar tratando bem, está tratando mal. É só no Brasil que isso existe. Isso é ridículo. E aqui acontece isso. Só que é como a Michele falou, começou a mudar. Temos número suficiente de pessoas protetoras de animais que vai fazer sim a diferença, e nós teremos algo de melhor para os animais daqui a algum tempo. E que Uberlândia seja referência, como eu disse anteriormente aqui, para outras cidades, enfim, até cidades maiores. Outra questão relacionada a animais que a gente vê muito é questão de pombos. Uberlândia tem muitos pombos e tal. Sim. E muita gente mata pombo porque ele vai lá e defeca, né? Vamos falar bonitinho aqui. Eu falar que ele faz cocô, não. Ele defeca lá na casa, suja tudo, a pessoa vai lá e dá um jeito de matar pombo. É crime também, não é? Sem dúvida nenhuma que qualquer morte provocada pelo ser humano contra o animal é crime. Agora, um detalhe interessante, eu fico abismado como as pessoas aqui no Brasil rejeitam e querem se afastar do pombo, acusando o pombo de 1 milhão de doenças que nunca foi provada, nem cientificamente, que é o pombo que transmite para o ser humano. Mas eles querem matar. Matar é a bola da vez no Brasil. Eu estive uma vez passeando na Europa, entrei no McDonald's de Frankfurt, na Alemanha, e me assustei. Vi 2 pombos dentro da loja do McDonald's, e todo mundo
alimentando eles dentro do McDonald's. Me causou muita estranheza. Eu pedi para minha filha perguntar para a menina do McDonald's se aquilo ali era permitido, se ninguém se contrapunha àquela situação. A menina respondeu para minha filha: se alguém fizer algo com esses animais, eles ficam 3 anos presos aqui na Alemanha. É o país de melhor legislação de proteção aos animais. E se pombo transmitisse tanta doença como sanitarista e alguns veterinários falam, nós estaríamos todos mortos. E, por exemplo, Amsterdã já tinha sido extinta do mapa, como também Veneza. Porque se você for lá, em Amsterdã e em Veneza, e ver a quantidade de pombos que tem, é uma coisa inacreditável. Tem uma praça em Amsterdã que você se dirige a ela só para alimentar os animais. Na hora que você vai na praça e que você mostra alimento nas mãos, eles começam a posar em você todinho pombos. Se pombo transmitisse tanta doença assim, tinha muita gente morta lá e eles já tinham tido um mecanismo decente, porque no Brasil é matar, de esterilizar esses animais e de fazer com que eles se afastassem dos centros da cidade. Em Veneza teve uma reclamação muito grande porque eles interferiam na questão da arquitetura, com algumas atitudes, com o bico, com a pata, e foi feito um processo de esterilização de vários pombos que deu certo e tem diminuído, mas foi por causa disso. Não transmite doença como sanitarista, médico e veterinário fala que não. É a mesma coisa que se fala no Brasil, que é outra falácia e outra mentira, que as faculdades de medicina têm que testar, e cientistas têm que testar droga em animal. Faz isso em país subdesenvolvido como no Brasil, porque a maioria das pessoas que controlam esses programas são ignorantes. Porque se você for hoje na Inglaterra, não existe mais cobaia animal. Não existe mais cobaia, e a Inglaterra deixou de matar por ano 13 milhões de cobaias. Por quê? Porque tem legislação de primeiro mundo lá, que fala que aquela pessoa que é morta e é tida como indigente porque não tem parente, como não tem ninguém, ou então aquela que quer doar, se há uma morte cerebral, parte de vísceras para testes científicos de laboratório para medicamento, dá um resultado 100 vezes maior do que aquele testado em animal. Já se provou que do que se testa em animal, só 1% passa para ser testado no ser humano. E desse 1% que passou, 0,6 de 1 que pode ser produzido em favor do ser humano. Então é uma conta burra. Você fica testando uma coisa em idiotices, porque aquilo ali não dá certo. Não vai ser e outra eficiente coisa, na pessoa. E outra coisa, um exemplo claro disso. A poliomielite foi testada exaustivamente em animal. E ela não dá certo no animal. E atrasou 15 anos para ela ser produzida para o ser humano. Olha que conta burra. Olha quantas pessoas podem ter sofrido consequências por causa da poliomielite. Então é assim. Isso aí só alguns casos, né, entre vários outros. Michele, a gente teve na Câmara recentemente uma audiência pública para discutir essa questão de regulamentação da venda e compra desses animais. Assim, onde que está o fio da questão dessa audiência pública e que pode se transformar num projeto de lei e numa lei? Qual que é o ponto certo Olha, ali? A gente percebe, como eu falei aqui, que não adianta nós castrarmos todos os animais de rua, termos um ambiente, uma clínica, uma cooperativa para atender os protetores que têm muitos animais em casa, ou seja, fazer toda uma ajuda e até, por exemplo, eu tenho uma lei lá do cão comunitário, a gente aprovar essa lei se a gente não
do outro lado, não controlar essa venda, que hoje é uma venda que não existe o controle e, em muitos casos, é desenfreada. Né? A pessoa vai lá, compra um bichinho, está novinho, ela gosta, depois que ela não está gostando mais, ela joga fora como se fosse um objeto, né? Uma coisa, que hoje animal não pode ser tratado como coisa mais. Mas muitas pessoas fazem isso. E aí, essa lei, esse projeto de lei, ele vem justamente de encontro a isso. Como? Regulamentar a criação, comercialização de cães e gatos. E nós temos um projeto protocolado na Câmara, inclusive na minha primeira legislatura eu já tinha esse projeto protocolado, protocolei novamente agora e estou aí fomentando os empresários do ramo, de canil, de pet shops, veterinários, que inclusive foram super a favor da lei, regulamentação. Mas o que nós queremos, existe uma lei, um piloto ali, protocolado na Câmara. Não irá à votação até que seja redesenhado a várias mãos. Por quê? Aquela lei, ela é praticamente, ela não chega a ser uma cópia fiel, mas ela é praticamente uma cópia do que já acontece em outras cidades, como São Paulo, por exemplo. E nós precisamos analisar o nosso contexto, como as coisas aqui funcionam. E aí, a partir dessa análise feita por várias pessoas, aí sim vamos fazer ou emendas ou um substitutivo e vamos protocolar novamente na Câmara para que vá em votação. Mas o importante é a gente entender que a proteção animal, ela não é apenas uma ação, ela é feita de vários braços. E a regulamentação da comercialização de cães e gatos é uma delas. Esse projeto da Michele é super importante. Em São Paulo, a Luísa Mel, que é uma protetora de animais e que já foi jornalista, inclusive trabalhava na Rede TV, parece, e hoje trabalha, acho que de freelancer em alguma coisa da imprensa lá, ela conseguiu uma ordem judicial, porque ela tem uma ONG de proteção aos animais lá em São Paulo, e demonstrou que em determinado local que estava tendo a procriação de cães da raça Border Collie, estava tendo maus tratos. Quando ela conseguiu a ordem judicial e a polícia entrou na casa de uma mulher de São Paulo, foi constatado excessivo maus tratos contra todos os 125 cães que a mulher tinha dentro do espaço dela lá, sendo criados em gaiola, fracos, com saúde extremamente debilitada e sendo colocados para procriação de 6 em 6 meses para vagabunda ganhar dinheiro. Essa mulher, eu desejo a morte para ela e ela deveria morrer, era rápido. Igual aquela que era dona também daquele lugar de laboratório em que houve o resgate dos Beagles numa cidade em São Paulo. É um absurdo e não temos legislação porque o brasileiro não se respeita. O brasileiro não sabe respeitar o vizinho, o próximo, o parente, ele não sabe respeitar. Porque se ele soubesse, nós não teríamos uma legislação em que bater ou maltratar uma criança não dá cadeia. Só no Brasil. Até em países bem mais subdesenvolvidos que o Brasil, você tem punição para isso. Aqui não. Você pode abandonar a criança, você pode bater em criança, você pode bater nas pessoas, você pode quase que matar as pessoas. Não vai para a cadeia no Brasil. Acabou a cadeia no Brasil. Uma preocupação uma situação séria, né? Que eu tenho também, Fernando, é a questão, por exemplo, do preconceito. A Cida já deve ter verificado isso. Se você tem um cão para doação e esse cão ele é de raça, ele rapidinho as pessoas querem. Se o cão não tem raça, é um gato, sei lá, um gato que falta um olho, está cego do olho, ninguém quer o animal. Ninguém quer saber. Infelizmente eu já vivi isso, né? Eu tenho alguns animais que foram tirados das ruas, são castrados, e uma delas voltou 2 vezes, foi adotada e a pessoa devolve. Agora, entre os protetores de animais, o pessoal que gosta, há uma frase muito interessante.
O animal você não escolhe, você é escolhido. A pessoa acredita naquele amor sincero na relação com o animal, né? Então, muitas das vezes, a população tem que mudar esse conceito, porque é fácil você ir numa loja, eu quero isso, mas você não sabe nada da raça do animal, você não sabe o custo, o animal vai envelhecer, você não sabe o valor da consulta do veterinário, né? E o animal sem raça, eu sou muito suspeito para falar, ajudo lá na APA já tem vários anos, sou voluntário da entidade, mas o animal sem raça, ele se contenta com pouco, ele adoece menos. O reconhecimento dele do lar, do alimento, é enorme. De onde ele foi adotado, para onde ele foi adotado, o local onde rua, acolheu ele. Carinho. É impressionante, né, PC? A relação, a gratidão. Coisa que o ser humano não tem, o animal tem demais. É verdade. Você verifica, no caso eu tenho uma cadela, ela tem medo, ou seja, um animal que apanhou na rua. Infelizmente, às vezes tem episódio de zoofilia, pessoa usuária de droga, bêbado, abusa sexualmente de animais. Zoofilia é prática de maus tratos. É vagabundo e deve ser preso e processado. Então é algo que a sociedade deve repensar, que aquele animal sem raça, ele tem direito à vida. E o animal simplesmente ele quer viver, né? Simplesmente isso. Então, assim, tem que ver com bons olhos a possibilidade da adoção. A APA é uma entidade séria também, eu participo, assim como a entidade que a Cida e o Breno, né, estão à frente. Só lá na APA nós estamos com mais de 400 cães e gatos. E todo sábado, já faço o convite para a população, todo sábado, das 10 da manhã até as 14 horas, na Praça Tubal Vilela, tem a feirinha de doação, de adoção da APA. Tá? São cães e gatos. Todo sábado, das 10 às 2 da tarde. Né? Bom saber. E é interessante que a APA também faz um cadastro das 10 às 16, das 10 às 4 da tarde. A APA faz um cadastro, acompanha para ver se o animal está sendo bem tratado, né? Nós temos ajudado lá algumas ações nesse sentido. Fizemos também uma ação paralela de conscientização sobre a questão da posse responsável durante a campanha de vacinação. Enfim, o trabalho nosso é esse, é um trabalho árduo. Diariamente eu vejo a frustração de muitos protetores de animais, né? Não é brincadeira não. Não é brincadeira, é um trabalho assim deles que merece o reconhecimento. Se tirasse esses protetores hoje da cidade de Uberlândia, a situação desses tá aqui a Cida mais de 20 mil animais. Prova viva. Acompanha a vacinação, salvo engano, foram vacinados aproximadamente 80 mil animais, cães e gatos. Só no bairro Tayamã, no primeiro dia de vacinação, no sábado, você pensa que não é verdade. 2.000 vacinas no bairro Tayamã, que é um bairro pequeno. Isso nós estamos contando o quê? Que animais de rua não são vacinados. Sim. Então, as 80 mil vacinados, e quantos que não tem na rua? Pode falar, Cida, aí depois eu da questão fecho aqui. Dos animais de comercialização dos animais mesmo, de animais de raça. O que acontece? Eu lembro de uma cena, até hoje sai da memória, não sei se você vai recordar, Breno, na época que trouxeram um São Bernardo para entregar na APA. Sim, você lembro disso. Eu nunca tinha visto na minha vida, pessoalmente, um São Bernardo. Eu fiquei impressionada com a beleza do animal. Aí você fica pensando na situação, o que leva a pessoa a adquirir um animal desse, ver que não tem condição de cuidar. Assim, esse animal não foi recebido lá, né? Assim, só para esclarecer na época. Mas no passado, algumas raças que hoje as pessoas rejeitam, por exemplo, Doberman, né? Rottweiler, Pitbull, Poodle, que dá trabalho para cuidar, a pessoa tem que pensar não é barato, nisso. Né, tratar além desse. de veterinário, tosa, é uma série de coisas. Então a pessoa se empolga naquela hora, nossa, que lindo, é o cachorro do meu sonho, é o gato do meu sonho. E ela esquece que ela, no mínimo, 15, tem animal que vive 15, 18, 20 anos, é uma responsabilidade para a vida toda. Então, assim, tem que ser repensado isso. Não há nada de mal em uma pessoa adquirir um animal, né? Eu quero ter um animal da raça tal, mas isso não impede que ela adote um vira-lata, que ela tenha um animal sem raça, né? Que tem essa consciência, né? Isso aí tem que ser bem um projeto de lei, como diz o Breno, até mesmo para a pessoa assumir uma responsabilidade sobre aquela adoção ali, uma compra de um animal. Para que a pessoa tenha noção, se você hoje acolher para cuidar, é um compromisso pro resto da vida do animal. Sim. É como ter um Porque filho, se você não fizer isso, você pode ser responsabilizado civilmente. Você se propôs a fazer e deixa de fazer no meio do caminho. Você pode responder judicialmente, não criminalmente. Pode ser criminalmente se você abandonar o animal.
É como se adotar uma criança e abandoná-la depois. Sem dúvida. Né? É a mesma coisa. Analogia. Um exemplo típico. Pode falar. Um exemplo típico que aconteceu, eu fiz um adolescente de 15 anos desistir de uma adoção. Ele pegou um filhote e queria levar para casa. Ele perguntou o que eu achava. Eu falei assim, você está com quantos anos? 15? Esse animal vai ver 15 anos. Então você vai, a tendência, você vai ficar noivo, você vai casar, você vai chegar nos 30 anos e vai estar com você. Você já pensou como que vai ser essa caminhada? Ele pensou, não quis. E realmente é um processo assim, não tem como. A vida adulta, a velhice, a doença vai fazer parte, normalmente. Ó, infelizmente o tempo acabou, né? O tempo da televisão é curto. Acho que dava para discutir aqui mais algumas horas, né? Enfim. Mas eu conto com a presença de vocês numa outra oportunidade. Vamos esperar a lei ser aprovada e a gente ver essas mudanças aí acontecerem para a gente sentar aqui novamente e discutir mais sobre esse assunto. Certo? Mas eu queria uma consideração final de cada um, rapidinho assim, um apelo, uma orientação, um pedido, enfim, fiquem à vontade. A gente começa aqui com a Cida e termina lá com a Michele. Cida dos Anjos, da ONG Bicho Sem Grilo. Lá os bichos não estão grilados não, né, Cida? Um pouquinho grilado. Você está precisando, na hora que arrumar uma adoção, eles deixam Sim, ficar grilado. Nada melhor do que um lar, né? Abrigo nunca foi o melhor lugar, gente. Mas assim, a alternativa que se tem hoje, em determinadas situações, é essa, né? Queria muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um enorme privilégio. E, assim, o grande apelo que eu gostaria de fazer é que as pessoas tenham responsabilidade, que cuidem dos seus animais. Se a pessoa cuidar do seu animal, já está ajudando demais da conta. E abrir os olhos realmente, se interessar, se enganjar, saber o que está acontecendo, mesmo que você não goste de animal, não tem nada a ver com a causa, mas é o seu dinheiro que está indo, é dinheiro público, é a questão de saúde pública. Então, ter atenção a tudo que está sendo discutido, atenção ao trabalho dos vereadores, do Ministério Público, de todo mundo, e dar realmente apoio, porque sem esse apoio da população, essas coisas não vão fluir. Tem que cobrar. Tem que colocar realmente para funcionar as coisas. E aí não vai ser daqui 2, 3, 4, 5 anos. É a médio e longo nós olhar para trás e falar assim, nós fizemos a coisa certa. E se omitir ou ficar criticando sem saber o que está sendo feito, nunca foi o melhor caminho. Então esse é o grande apelo que eu quero fazer. Ok, muito obrigado, Cida. Vereador PC, Paulo César, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Não é a última... Não é a primeira e nem a última, porque ainda tem muitos programas para frente aí para a gente discutir novos temas. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. A oportunidade e o recadinho final é não pegue animais silvestres para cuidar em casa, entendeu? O lugar dele é mais bonito da natureza, deixa esse animal solto. Em relação aos demais animais, aliás, todos os animais, eu vejo animais são pequenas criaturas de Deus. O olhar dele já fala por si só. O animal tem sentimento, então cuide dele, ele simplesmente quer alimentar, quer carinho e quer alegrar o ambiente. E há pesquisas que mostram que pessoas que têm animais e cuidam de animais são pessoas mais felizes, pessoas de caráter. Mesmo que seja um peixinho no aquário lá. Isso, cuide dele bem. Tá certo. Breno Lintz, promotor de justiça. Breno, a gente vê que você não veste a camisa, né? Tá no DNA mesmo, não é questão de ver, porque camisa a gente põe e tira, né? Agora a questão tá na veia mesmo, né? Então, queria te parabenizar pela questão e agradecer a presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando. Realmente eu sou extremamente radical, porque durante toda essa caminhada da minha vida em prol da defesa dos animais, eu aprendi muito com o ser humano. E todo aquele ser humano que pratica maus tratos não presta. Se você conhece alguém que faz isso, denuncie, porque ele é um mal para a comunidade, ele é um mal para a vizinhança e ele é alguém que possa fazer maus tratos no seu filho ou de alguma forma atingir um familiar seu. Eu não faço isso, essa defesa radical como eu faço, à toa não. Eu já estudei muito, eu já me deparei com muitas situações. Eu no Ministério Público, sem dúvida nenhuma, já me deparei com mais de 60 mil pessoas conversando pessoalmente comigo e eu sei o que é não prestar. Quem não gosta de animal, não presta. Muito obrigado, Breno Lintz. E a vereadora Michele Bretas, que é defensora da causa, assim como o PC, e aqui conosco mais uma vez. Muito, muito obrigado pela sua presença, Michele. Obrigada por esse espaço. Eu quero, sim, te parabenizar mesmo
por ter abordado esse assunto aqui. Como eu sempre digo, a defesa dos animais é uma questão de coragem, principalmente de coragem. Quantos protetores nós temos aí na cidade de Uberlândia fazendo essa defesa, doando a própria vida, a própria casa para fazer essa defesa. Eu mesma faço o mesmo trabalho e eu sei o quanto é árduo, o quanto é difícil e o quanto é estressante. Então, eu também quero deixar um recado para as pessoas de que nós precisamos de todos vocês. Nós precisamos da população conscientizada de que é necessário que você saiba que um animal que você adquiriu, ele vai ficar velhinho, ou ele vai, se for uma cadela, vai ter filhotinho, e você não pode abandonar, porque é uma vida. Então nós estamos aqui, todas as pessoas que aqui estão em defesa da vida. E em defesa da vida nós vamos seguir. Uberlândia está caminhando para muitas políticas públicas para os animais, porém nós precisamos que todos nós possamos dar as mãos e empunhar essa bandeira que é tão importante. Bom, então muito obrigado a vocês todos e a você em casa também, né? Muito obrigado por ter acompanhado esse programa. Se chegou agora e pegou o assunto no finalzinho, pode entrar lá no portal da Câmara, que lá tem o link do Câmara Debate e você vai identificar facilmente esse programa lá para assistir desde o começo. E em outras reprises aqui também na TV Câmara, canal 45.3. Beleza? Então muito obrigado e até um próximo Câmara Debate. Até lá.